Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina funcional integrativa e estilo de vida. Estamos fazendo agora uma live especial com a mais especial ainda, a doutora Luciana Vilas Boas, que vocês podem perceber que ela manja tudo de estética facial, porque ela tem essa face, essa cutis de uma mocinha de 18 anos de idade, e ela vai ensinar para vocês como é que faz para ficar assim, com essa pele top que ela tem. Então ela vai falar hoje sobre harmonização facial, não entendo nada disso. Então hoje vai ser exclusivamente dela aqui o assunto. Eu só vou ficar servindo como mero perguntador igual vocês, porque eu não entendo nada desse assunto. Aí a Luciana vai vir aqui esporadicamente na Clínica HRI em Santo André, prestar um atendimento top para vocês que querem ficar cada vez mais bonitas, né? Então eu passo a palavra para a doutora Luciana Vilas Boas, médica dermatologista com título da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e também é nutróloga. Ela não gosta de divulgar isso porque ela é muito modesta, mas ela tem um título da ABRAM, da Associação Brasileira de Nutrologia, então é também uma nutróloga de mão cheia, além de ser dermatologista, e tem vários outros cursos na carreira dela. Se ela quiser falar depois, ela vai divulgar para vocês, tá? Obrigado por acompanhar essa live ao vivo. Então, boa noite não, né? Eu estou acostumado a falar boa noite por causa do final de semana. Boa tarde, domingo. Boa tarde, Ana Maria, Ana Paula Rodrigues está acompanhando a live ao vivo também. Pessoal, me vão entrando, por favor, não esqueçam de divulgar essa live, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, ok? O horário talvez não seja o melhor dos horários, eu não costumo fazer esse horário de almoço, mas hoje eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade de ela estar visitando a clínica. Nós fazemos essa live. Então, a palavra com você. Adorei que a gente está gêmeos. Então, boa tarde, gente. Primeiro, obrigada, Alan. Assim, na verdade, gente, ele falou um monte de coisa aqui sobre mim, mas ele não falou, talvez, o principal. A gente se formou juntos. Nós fizemos faculdade juntos. E a gente se reencontrou agora na vida, através de estudo. Nos encontramos na minha quinta pós, sei lá, 20 pós dele também, que a gente se encontrou. E está sendo muito interessante. Então, assim, eu sou dermatologista, eu tenho pós-graduação em medicina estética, tenho pós-graduação em nutrologia, fiz residência, tenho título especialista em clínica médica, título especialista em dermatologia. Então, conhecimento e preparo a gente tem. O importante é para poder deixar vocês cada vez mais seguros, e a ideia aqui hoje é falar sobre harmonização facial, que é um tema que está bastante em moda, assim, em foco, muita gente falando sobre harmonização facial, e eu queria poder ajudar vocês a esclarecer mais o que é isso. Então, boa tarde e obrigada, Alan, mais uma vez pelo convite. Para mim foi um prazer muito grande você estar participando da live, né? Não é que eu esqueci, não, eu ia deixar você falar alguma coisa, também não ia falar tudo, pô. Não ia esquecer de forma alguma de divulgar que a gente foi colega de turma, né? E vocês podem ver que ela envelheceu graciosamente. Eu já tô com cabelo branco, meio esculhambado, mas a Lu, como ela manja tudo de pele, ela envelheceu de uma maneira muito graciosa. A gente faz os truques que são importantes. É verdade, né? Vocês mulheradas, vocês estão com tudo. Então, Lu, conta para nós como é que funciona essa harmonização facial, que tipo de produto você usa para isso, como é que é, são várias sessões. Eu não entendo nada disso, então você pode estar falando aí com toda a sua propriedade sobre esse tratamento aí, como é que funciona. Então, a harmonização facial, ela vem porque esse nome vem exatamente agora, porque antigamente a gente fazia preenchimento. Então você estava com essa região aqui mais profunda, aqui, enfim, aí você vai e preenchia só aquela região que estava achando que era um defeito. Agora não, a harmonização facial é porque a gente vai na estrutura da face, vai dar o volume que se é necessário, vai fazer o efeito de sombra e luz, ou seja, proporcionar uma maior iluminação no seu rosto, vai evitar as áreas de sombra e destacar as áreas de luz. Eu tenho a lâmina aqui, eu posso até mostrar. Mostra na tela. Depois a gente faz. Depois a gente faz, eu mostro assim, não sei se dá para ver. Esse daqui, dá para ver? Não tô chegando nada. Esse daqui, ó. Dá para ver, mas também os transparentes. É porque isso daqui é uma lâmina transparente. Isso daqui é para ver o osso de uma pessoa com 30 anos e esse aqui é o osso de uma pessoa com 50 anos. Comparando, não sei se dá para ver ali, o quanto se perde de osso. Perde-se muito osso.
E hoje em dia a gente estuda, o estudo vem a esse nível, quer dizer, como o osso está bastante diminuído, a gente vai ter que dar estrutura óssea, além do volume, além de fazer o contorno facial também. Então a gente usa alguns produtos. Eu particularmente indico mais o ácido hialurônico. Tem algumas marcas liberadas pela Anvisa no mercado e a gente procura fazer, né, sempre o correto, aquilo, porque isso vai dar maior segurança para o paciente e para mim também. Então, assim, tem várias marcas no mercado de ácido hialurônico, onde a gente vai poder devolver isso, porque a questão do envelhecimento tem essa perda óssea, aonde tinha osso e que diminui bastante, fica muito mais poroso, o músculo inseria. Então ele não consegue fazer o movimento natural dele. Então a gente tem um aspecto de derretido, assim, que o rosto cai. Esse aspecto de derretido do rosto caindo é que vem a formação de bigode chinês, de área de bulldog, que são os nomes popularmente conhecidos, né? E isso a gente pode realmente melhorar bastante com a aplicação da técnica que eu mais gosto para isso, que é o MD Codes, usando o ácido hialurônico. Então, a gente vai harmonizar e é bem específico, ou seja, a gente avalia o paciente individualmente. Avaliou a face individualmente, vamos ver quais pontos eu vou conseguir modificar com o produto, elevando toda a face, fazendo o efeito lift, fazendo o efeito como se fosse de cirurgia plástica e ainda fazendo os contornos com as silhuetas que a gente precisa manter. Existe um outro produto também, que é o Sculptra, que é o ácido L-polilático, que a gente também pode fazer algo parecido com ele, porém o Sculptra, eles são, para face, são 3 sessões, tem alguns locais, como principalmente essa região central aqui, que a gente não pode colocar o Sculptra, aí ele vem mais para esse efeito lifting de subir e dar, e estimular a produção de colágeno, porque é isso que o ácido L-polilático faz, ele estimula a produção de colágeno. E aí essa região aqui fica bem mais bonita, mas aí assim, o efeito do MD Codes, quando a gente aplica o ácido hialurônico, ele já é um efeito mais na hora que você aplica, você já vê o resultado, claro que ele vai melhorando mais ao longo do tempo. Agora, o ácido L-polilático, não, ele precisa ser incorporado, fazer o estímulo de colágeno, então o resultado vai ser mais tardio. Então a diferença entre os dois é que o resultado é mais tardio. Isso, basicamente, né? E qual que é a vantagem desse que o resultado é mais tardio para o outro? Então, a vantagem do Sculptra é porque ele faz uma inflamação calculada para poder gerar um estímulo de colágeno. Perfeito. Então você vai ter colágenos, né, novos, células novas na sua pele. O ácido hialurônico, ele não tem propriamente essa formação de estímulo de colágeno, mas ele é o precursor para a produção de colágeno. A gente tem na nossa derme, na nossa pele, ela é composta de 90% de ácido hialurônico. Só que a grande vantagem do ácido hialurônico é a hidratação. Apesar de ele ter esse nome ácido, as pessoas ficam até meio preocupadas por esse nome. Vai a pele. Exatamente, não tem nada disso. Ele faz porque uma molécula de ácido hialurônico agrega 1000 moléculas de água. Então, com o tempo, a pele vai ficando muito mais bonita, muito mais hidratada. Esse é um efeito assim, que eu particularmente adoro do ácido hialurônico. Ele também pode ser usado em outra técnica chamada Skin Booster, que a gente pode aliar com a técnica de harmonização facial. Então seria, por exemplo, a técnica MD Codes associada à técnica do Skin Booster. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Então, a técnica que usa o ácido hialurônico é mais fisiológica do que a outra técnica que usa o polilático? Podemos considerar assim, né? Porque, na verdade, a gente tem um produto que não é nosso, é feito em laboratório, mas a molécula de ácido hialurônico é a mesma que a gente tem. O ácido L-polilático, ele é um produto que vai induzir, mas é biocompatível, ele é um bioestimulador, porque é um produto biológico que vai estimular a produção de colágeno, que é outra substância biológica que a gente tem. Perfeito. Aí eu vou te fazer perguntas como um leigo mesmo, porque eu sou leigo nesse assunto. Então, teria alguma semelhança com aqueles fios que as pessoas colocam no rosto para melhorar? Não tem nada a ver com os fios. Não tem nada a ver com os fios. Os fios, eles têm algumas utilidades. Depende do fio. Tem fio que ele vai funcionar como um bioestimulador. Tem fio que ele vai funcionar simplesmente como a âncora, como a questão de fazer a sustentação mesmo. Então, tudo isso depende. Eu não sou
aí é a minha opinião, né? Tem N trabalhos na literatura sendo bastante positivos ao uso do fio, mas eu particularmente não gosto. Né? Eu já tive relatos, novamente estou falando como leigo, de algumas pessoas que fizeram fio e que não tiveram boa experiência também. Assim como tem pessoas que fizeram e tiveram, enfim, né? A gente tem isso aí de tudo. Eu acho assim que o MD Codes, porque hoje em dia é tudo minimamente invasivo. Sim. Ele é um efeito muito bom, com uma técnica segura e um produto bastante seguro. Então, por isso que eu acho que é uma coisa melhor. Se a doutora Lu falou, eu garanto. E hoje em dia, quanto mais associação de técnica a gente fizer, melhor o resultado. Com certeza. E claro, né, Alan, que é uma coisa que a gente pensa muito, que é uma coisa que daí você faz, e eu também, que é avaliar o paciente como um todo. Sim. Então, assim, se isso vai ser só uma escada para que realmente é o primeiro degrau, para que ele comece a subir, para que alavanque as outras áreas da vida dele, perfeito. Né? É aí que eu quero para poder ajudar. Agora, ele está se alimentando todo errado, ele está com uma vida estressante, ele está com desbiose, quer dizer, ele está todo descompensado, todo essa é a próxima pergunta que eu ia te fazer. Você tem o hábito de dar uma compensada no paciente, no colágeno, dando vitamina C, dando precursores de colágeno, etc. e tal, antes de fazer esse lado estético? Ou não precisa, você já vai direto para a parte estética? Então, tudo isso depende, né? Por exemplo, eu tenho um casamento semana que vem e eu quero estar linda. Não, então ok, a gente faz alguma coisa que você vai estar linda no casamento, certo. Entendeu? Agora, agora eu tenho tempo, porque é só daqui 6 meses, ou não tenho nada, mas eu quero me programar para... Aí a gente começa desde o início. Bacana. Mas eu não preciso necessariamente fazer alguma coisa prévia para usar a técnica de MD Codes. A gente pode direto fazer a técnica do MD Codes. Então, ver se eu aprendi alguma coisa aqui hoje. Você está perguntando qual a durabilidade desse tratamento. Tudo bom, Marluce? Boa tarde. Boa tarde, Marluce. A durabilidade desse tratamento é 1 ano e meio a 2. O Sculptra ou... Os dois. O MD Codes é o hialurônico, é isso? E o Sculptra é o polilático. Isso. Aprendi! Isso mesmo. O Sculptra é o ácido L-polilático. O Sculptra ele dura um pouco mais. Mas a gente orienta a estar refazendo a cada 1 ano e meio. Sim. Só que provavelmente com o Sculptra, porque eles são 3 sessões a primeira sessão. Provavelmente no ano seguinte não vai ser preciso. Você faz o estímulo com uma sessão apenas. Sim. Já na técnica do MD Codes, usando o ácido hialurônico, é uma sessão só. A quantidade de ácido hialurônico que a gente vai usar é que vai definir o resultado final, mas também vai definir a indicação. Tem pessoas que precisam de uma, tem pessoas que precisam de 15 seringas. Sim. Então, isso depende, 16, 20. Vai fazer todas ao mesmo tempo? Não. A gente pode programar, fazer um plano de tratamento, onde a gente vai fazendo tudo espaçado. Existe reação alérgica a esse tipo de material? É possível ou é impossível? Possível né? Na medicina, como dizia um professor nosso de pneumo. Eu sou péssima para nome, eu não lembro o nome Tavares? dele. Tavares, exatamente. Ele falava que na medicina, assim como no amor, nem nunca, nem sempre. Certo. Então, não dá para falar que nunca e nem sempre que isso vai acontecer. Sim. Mas pode. Mas é um tratamento bastante seguro. Eu vi casos de literatura de alergia, mas na prática nunca vi. E é seguro, é uma arma muito boa que a gente tem, mas claro, a gente tem que sempre avaliar o paciente, explicar muito bem qual é a expectativa, porque assim, depende muito do que ele quer de resultado. A gente tem até como programar algumas coisas, mas não tem como garantir isso em nada, né? Com certeza. Então, mas uma coisa muito, muito boa. E me fala uma coisa, existe possibilidade, se a pessoa tiver... Eu estou fazendo perguntas bobas aqui, porque não entende nada mesmo. Pessoa que tem tendência a fazer queloide, por exemplo. Existe algum problema com... Não, para esse não, porque assim, não tem corte, né? É uma seringa e uma agulha. Certo. E aí a gente vai colocar em pontos e locais determinados. Sim. Então o queloide não, porque não tem nada a ver. Desculpe a pergunta idiota. Não tem problema, não tem nada de idiota. Também. Perguntas são muito bem-vindas. Ótimo. Está perguntando aqui a partir de que idade pode ser feita essas... Tem uma idade limite, tanto para baixo quanto para cima? Não tem limite de idade, também não tem de sexo, né? Então. Assim, isso pode ser feito tanto em homens quanto em mulheres. Eu não vou usar você como exemplo, porque você tá bem.
Mas a gente pode sempre melhorar, né? Então, então, assim, é um efeito assim, que eu faço aqui em mim, porque é que a gente não vai conseguir compartilhar, mas eu iria mostrar a minha foto mesmo. Eu faço o seguinte, eu posso encerrar essa live e começar outra mostrando a tela do computador. Então a gente pode fazer isso. Não sei. Depois, se alguém quiser, manda e-mail, manda as fotos, alguma coisa, explica. Mas é melhor explicar comigo interagindo para poder entender. Não, você estaria interagindo, só que não ia aparecer seu rosto, né? Ia aparecer só a imagem. Eu poderia fazer uma outra live em seguida dessa, mostrando as imagens. Tá bom. Pode ser, é uma opção. Pode ser. Então, pode fazer a partir, em geral, a gente recomenda a partir dos 25 anos, ou seja, quando você já começa a ter uma perda de sustentação, você já tem indicação de fazer isso para que, quando você chegue mais para frente, você não precise fazer tanta coisa de uma vez só. Entendi. Você vai fazendo aos poucos e sempre, né? Legal. O ácido não clareia, viu, Ana Maria? Mas ele hidrata, ele melhora muito, muito a sua qualidade de pele. Então, a gente faz agora... E aí você vai vendo, 3 meses depois você tá mais bonita, 6 meses tá melhor ainda. É muito interessante, tá? Tem uma outra pergunta mais para trás aqui pra gente não esquecer. A durabilidade você já respondeu, né? As ruguinhas em volta da boca, né? Isso, a Lúcia Lócio tá perguntando como seria nada. Eu acho que tá querendo saber de ruguinhas em volta da boca. O que faria? Então, assim, dentro da técnica do MD Codes é possível, não com o Sculptra, porque o Sculptra a gente não pode usar nessa região. Essas ruguinhas que ficam aqui, que a gente chama de código de barra, né? Elas podem, pela simples movimentação, pelo tabagismo, enfim, tem várias causas que ela pode surgir. Então, como que a gente trata? Esse daqui tem alguns tratamentos. Quando a gente faz, dentro da técnica do MD Codes, o preenchimento labial já melhora. Mas aí também a gente pode fazer skin booster nessa região, pode fazer laser, mas aí mais indicado laser fracionado, pode fazer uns peelings um pouco mais agressivos, mas aí vai depender de cada caso. Tem gente que tem as ruguinhas e simplesmente a gente fazendo o contorno do lábio já resolve o problema da ruguinha. Então tem que ser caso a caso. Pode fazer o MD Codes, então, nessa região do lábio. Isso. Dentro da técnica do MD Codes, ela tem ponto só para essa região. Com hialurônico. Com ácido hialurônico mesmo. Deixa eu ver. E o Skin Booster é outra técnica que também é com ácido hialurônico, mas é um ácido hialurônico com uma trama mais maleável, mais soltinha, que também dá pra gente fazer nessa região. É que são polímeros isso daí, né? Então, da maneira como você organiza ele, fica com uma consistência diferente, é isso? Exatamente. Poxa, eu acertei. Testei. Deixa eu ver quem mais está perguntando aqui. Está perguntando se algum paciente que já fez algum procedimento prévio, tipo laser, pode fazer o Sculptra ou o MD Codes. Pode fazer, não tem problema nenhum. Mesmo o paciente que já fez cirurgia pode fazer. Não seria muito indicado a gente começar a misturar produtos. Então, por exemplo, um paciente que já fez preenchimento anteriormente com metacrilato, metacril, PMMA, isso não é interessante. Por alguns motivos, mas principalmente daí a gente vai entrar numa parte de autoimunidade, né? Porque você tem um produto já que esse produto definitivo, esse produto não sai do organismo, e aí você vai colocar um outro produto que, por mais que ele não seja estranho ao organismo, isso pode fazer com que o organismo dê uma pirada nessa história aí e gere mais reação antígeno-anticorpo e desencadeando uma provável alergia, que não é uma alergia, né? É um mecanismo imunológico para aquilo ali. Então, nesse caso, a gente... Não que seja proibido, mas a gente vai ter que conversar muito com o paciente, saber a real necessidade e o que a gente pode fazer. Mas aliar laser, excelente. Paciente que já fez laser ou que vai fazer o MD Codes e depois laser, radiofrequência, todos esses procedimentos são ótimos. Deixa eu cumprimentar algumas pessoas que entraram. Boa tarde, tia Luci. Boa tarde, Maluci. Lúcia, já cumprimentamos. Boa tarde, Gilda. Dan Souza, boa tarde também. Obrigado por estar acompanhando essa live ao vivo. Compartilhe com seus familiares e amigos, por favor. A Adriana está fazendo uma pergunta. Ana Paula primeiro. Meu busto escureceu muito. É bom? Bom, então, assim, o escurecimento do busto, eu tenho que tentar entender o que você está falando. Também entendi. Se ele está escuro porque tem mancha, tem pigmento, não é esse o tratamento. Agora, se você perdeu muito osso por alguma coisa, ou um acidente, ou dentro do próprio envelhecimento, mas não deve ser o seu caso, o que acontece?
Aí, esse tratamento seria indicado se você tiver uma perda óssea. Sim. Se esse escuro é por sombra. Sim. Aí você vai iluminar e vai sumir esse escuro da sombra. Agora, se é por pigmento, aí tem outro tratamento. Aí é outra história, porque nesse local existe uma doença que é bastante comum, que seria o melasma. Sim. Então, se ela está falando de melasma, principalmente porque depilou muito, e aí estimulou, fez aquele processo inflamatório da depilação, com cera, enfim. E aí, o que você vai ficando com pigmento, mais a luz do sol. Isso daí é um tema extenso para uma outra live. Mas já que falamos de melasma, que eu acho que é importante a gente falar, até porque a gente está estudando isso muito na nossa pós-graduação, e eu já tenho respostas boas de paciente que eu fiz isso, que é tirar os agentes inflamatórios da alimentação do paciente. Perfeito. E aí a pele clareia. Clareia mesmo, é importante como as mesmas coisas aplicadas para várias doenças diferentes funcionam, né? É isso que a medicina funcional faz, ela procura reorganizar o organismo, você adotando hábitos de vida saudáveis, os nutrientes corretos, os nutracêuticos corretos, você consegue reverter um monte de doenças diferentes. Porque tudo hoje em dia, assim, em dermatologia, então, a gente fala muito sobre inflamação. Porque a maioria das doenças dermatológicas, elas são inflamatórias. Sim. E aí tem o tal dos inflamassomas, né? Essa palavra é complicadinha, mas são várias citocinas liberadas. Sim, FKB, teleucina 6, 7, 2, 3, 10, necrótico tumoral alfa, tudo isso, Isso daqui são coisas que a gente sabe, que a gente estuda, são palavras esquisitas para falar para vocês, mas é que elas Mas eu falo essas palavras aqui tudo para eles, viu? Eu fico jogando essa bomba na mão deles, mas aí tudo bem, quem quer aprender, aprende. A gente sabe que a maioria das pessoas não está interessada nisso, mas é bom jogar um pouquinho de ciência. De ciência para poder saber que a gente estuda muito, porque a gente gosta, a gente se dedica, porque isso tem uma implicação na nossa saúde bastante importante. Então, assim, para você ter uma pele bonita, não é difícil, mas você vai ter que pagar o preço para poder fazer as coisas. Não é pagar preço só pelo valor, não. É pagar o preço assim, então eu não vou me expor ao sol, ou eu vou me expor ao sol com tais cuidados, né? Eu vou comer tal coisa, enfim. Teve uma outra pergunta. A Adriana está perguntando uma pergunta sobre lúpus. Algum cuidado específico nesse tratamento? Acho que ela quer saber o Sculptra e o MD Codes no lúpus. Então, como eu falei, Adriana, assim, o lúpus é uma doença autoimune, então a gente volta a falar daquela parte da autoimunidade. Então, assim, é possível fazer. De preferência, ácido hialurônico, então é possível fazer o MD Codes, mas isso tudo a gente tem que ver caso a caso, se você está controlada, se não está, junto com o seu reumatologista, enfim, a gente vai conversar bastante. É possível? É possível. É proibido? Não é proibido, mas tem alguns casos de lúpus que a gente não pode fazer. Então, tudo isso a gente tem que ver. Bacana. Ela também pergunta, Anaísa já respondeu, o uso de piquenogenol auxilia a dermatites ocres de pele, de pernas, essa é uma observação da Ana Paula, por varizes e linfedema, e também é usado para melasma. O piquenogenol é um anti-inflamatório, né, um anti... O piquenogenol ajuda muito no metabolismo do óxido nítrico. Isso, ele ajuda na saúde da parede dos vasos. Mas falar que sozinho, difícil alguma coisa sozinha para dermatite ocre, né? A medicina funcional integrativa é sempre multifatorial. Assim como a dermatologia, né? Assim, como eu falei um pouco antes, assim, quanto mais tratamentos a gente usar, melhor o resultado. Com certeza. Auxílio de técnicas. Então a gente vai colocando uma técnica junto com a outra, porque doutora, tenho melasma e já fiz tratamentos e nada resolve. Tem alguma dica? Melasma é o nosso calcanhar de Aquiles, assim. Agora você pegou na ferida, viu? Eu tenho uma dica. É a parte alimentar, né? Isso. Tira trigo, tira todo o glúten, tira açúcar, tira farinha e tira óleo vegetal, já melhora. Você quer uma dica? É essa. Agora, a gente tem que ver um monte de coisa, tem que conversar, tem que te examinar, tem que avaliar, tem que ver seus exames, e principalmente ver o seu melasma, como é que ele é. Ele tem vaso? Não tem? É um melasma que a gente chama mais inflamado, mais inflamatório, porque ele tem muito vasinho nele, ele tem mais pigmento, ele tá mais superficial, mais profundo, tudo isso. Agora, outra dica importante, eu sou aquela que entrego tudo, né? É o seguinte, melasma não pode usar nenhum tratamento que faça com que ele inflame mais. Então, por exemplo, você vai usar o ácido clareador e vai deixar a sua pele mais vermelha e descamando, não pode. Esse tipo de tratamento não pode ser feito no melasma. Isso tem que ser feito com muito cuidado, muita orientação.
E a dica fundamental é filtro solar. Realmente. Então, em relação ao filtro solar, tem até uma pergunta da Kelly Carvalho aqui, que ela acha complicado. Eu também realmente acho complicado hoje a questão do filtro solar, porque o próprio Larry Ribeiro gosta de falar que a maioria dos filtros solares não bloqueia a ultravioleta que interessa, que é a ultravioleta que daria câncer, né? Que acaba bloqueando o ultravioleta, que é o ultravioleta que ajuda na vitamina D. Então ele recomenda só o tinosorb e óleo de coco. Esses dois. O que você acha sobre isso? Então, porque eu acho que assim, eu vou fazer até esse final de semana agora um curso na parte de cabelo e unha. Então vem novidades por aí. Mas enfim, filtro solar. Sempre filtro solar físico. Então qual que é essa dificuldade que você fala que no mercado tem muita coisa disponível e você não entende? Então como é que você sabe que ele é físico? Físico é aquele, quando você passa, ele fica meio prateado. Porque o que é isso? Ele forma esse filme prata que como se fosse um espelho, o sol vai bater, ele vai refletir e vai embora. Sim. O filtro químico, você passa, aí de acordo com a ação solar na sua pele, que isso esquenta e tal, vai fazer com que aquelas moléculas vão fazer uma reação e aí ela vai fazer um filme protetor. Sim. Mas hoje em dia, cada vez mais, nós dermatologistas, estamos abolindo o filtro químico e a gente está indicando cada vez mais o filtro físico. O físico é o que tem dióxido de titânio? Dióxido de zinco, dióxido de titânio. Esse é o físico. Tá. E a gente tem várias marcas no mercado. Por exemplo, assim, eu fiz até um vídeo pro meu canal do YouTube e também fiz no Instagram explicando sobre os filtros solares, principalmente filtro solar asiático, que foi uma pergunta que me fizeram. Se é bom ou não, é isso? E como que é, porque os filtros solares asiáticos que vêm lá do Oriente, eles são o quê? 100% físico. Então esse é um filtro solar interessante realmente para você usar. O que você acha do tinosorb? Não, ele é ótimo, eu gosto. Ele é físico também? Ele é físico. Tá, entendi. Ele é físico. E a história do óleo de coco, o que você acha disso? Então, Alan, essa história do óleo de coco eu acho um pouco mais controversa, porque você usar somente o óleo de coco como proteção solar, eu preciso de mais trabalho científico para que realmente eu fale isso. Mas já trabalhos na área de dermatologia mesmo, indexados, não trabalhos aleatórios que não sejam na área de dermato. Entendi. Tá? E aí, por isso, não vou ficar me pronunciando muito sobre isso. Acho que tem que ser prudente mesmo. Então, agora, assim, dos filtros solares que existem, que tem muita coisa boa no comércio, procure o filtro físico. E hoje em dia eles já estão escritos. Essa questão do tipo do raio solar, enfim, eles protegem sim contra o UVA, eles protegem contra o UVB. Os físicos, né? Os dois. Os dois têm tanto UVA e UVB? Os dois. Só que o físico protege mais. Sei. Então, assim, se você usar um físico e ainda fizer o uso, por exemplo, de uma base, que a gente indica muito mais que você use o filtro solar com cor. Por quê? Porque você ainda tem mais outra barreira, que essa é uma barreira física mesmo, que é a da cor, das moléculas. Interessante. Cor de pele, Cor de pele, né? Bom, não posso você ficar verde então, não. Então. Não sei, se a gente tiver com a fantasia do Hulk, quem sabe? Então tá bom. Então, Oi, Lúcia, meu nome é Luciana Vilas Boas. Eu vou digitar aqui para vocês, peraí. Luciana. Eu vou digitar em minúsculo, desculpa porque eu estou um pouco longe aqui do teclado, mas aí. Está aí o nome da doutora Luciana Vilas Boas. Falando nisso, divulga para nós o seu consultório. Meu consultório é na rua Tabapuã. Vou escrever aqui, Tabapuã. Tabapuã. É cu, né? Tá, peraí. Tabapuã. 649. Conjunto 24. Conjunto 24. Itaim Bibi, São Paulo. Itaim Bibi, São Paulo. Não pode pensar errado, né? Vou lá. Então, o Alan também, quem quiser se consultar em São Paulo, pode nos procurar lá no consultório que o Alan vai estar atendendo lá. Mandei fazer um puxadinho lá. Mandei fazer um puxadinho lá. Exatamente. Vai poder atender lá. Aí eu vou perturbar a do lá. E quem quiser aqui em Santo André, eu venho aqui também. Ela vem aqui. Os tratamentos dela são top, viu? Ela vai cuidar da minha careca, inclusive. Tá tudo combinado. Entendeu? Então pode marcar aqui, se vocês preferirem a região do ABC, ou marcar diretamente na clínica dela. Deixa o telefone da clínica do Bibi.
2866 2866 3354 3354. e o WhatsApp. Pode falar. 96 96 8 8 66 3354. 3354. Tá certinho? Tá certinho. Pronto. Depois Não eu vou precisa de postar marca portátil, não. Minha marca é ótima, super confortável, minha marca lá. Não tem nada de portátil. Você viu? Tá aqui, vai levar uma. Esse aqui foi a Ana Paula, tá aproveitando. Você vê que ela entra pela minha identidade, né? E se eu for pegar alguma fã minha, entendeu? Porque ela faz isso. Ana, cuidado, que ele tá podendo. Essa medicina integrativa toda. Ai, meu Deus do céu. Fala seu canal do YouTube aí. Como é que te acha lá? Luciana Vilas É tudo junto? Ixi, amor. Eu vou depois postar aqui o canal. Deixa eu pôr aqui no rapidinho. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Deve ser YouTube/C/ Deixa eu ver se eu acho que Luciana Vilas Boas. É assim, né? Deve ser isso aqui. Deixa eu ver se é isso. Tem um centro circunflexo no outro, será que? No canal não existe. Será que tem diferença? Vamos ver. Não, mas normalmente não, porque eu acho que o seu canal não chama assim, não. Tem alguma coisa aí. Deixa eu procurar aqui, então. Vou procurar aqui direto. Pelo que eu sei é isso. Ó, aqui é o Luciana Vilas Boas. Mas tem que ver como é que tá o link, né? Aí O eu passo pra ela. Luciana Vilas Boas. Eu coloquei aqui, pronto. É que essa... Então, Cadê? não é fácil. Desce. Peraí, deixa eu colocar canal aqui pra ver se aparece. Pode você colocar no link direto. Isso. Vídeo. Arquiteta não é você. Foi Melasma. Deixa eu colocar o acento, ver se faz alguma diferença. Eu acho que sim. Aí. Apareceu. Tá, deixa eu copiar aqui, copiar o endereço do link. É bem simples de lembrar, vocês vão perceber que o link Então. é um link muito interessante. Facinho de lembrar esse link aqui, viu? Então, bom saber, porque agora eu tenho que corrigir isso, né? Não, tem um esquema lá que você consegue pôr o nome, né? Tá. Mas aí fica esse código maluco aqui, não. Mas esse aí é o link, então, pro canal dela do YouTube, tá? Então, quer falar mais alguma coisa, Lu, sobre o Sculptra e sobre o MD Codes? Alguém perguntou. Malu está perguntando que tem um rosto muito manchado, corte glúten, lactose, ela deve ter cortado, né? Glúten, lactose, carne vermelha, açúcar, não come nada industrializado, acabou as manchas. Tá vendo? É um depoimento que dela. Foi. Muito bem, Marluce, é exatamente isso. Isso eu tenho visto bastante no consultório, porque eu tenho orientado exatamente isso, e aí não precisa de nada, né, Marluce? Como alguém mais acima perguntou sobre dica e eu falei da dieta, tá vendo? Se você descer, será que a gente vai entrar em muita coisa? Você quer descer ou subir? Não sei, acho que foi a Dan. Alguém perguntou qual a dica que eu poderia dar de melasma. E aí nos comentários você pode ver uma outra pessoa que tem. Foi a Dan Souza que falou do melasma. Eu dei a dica para ela tirar glúten, açúcar, carne vermelha, todas as coisas que inflamam, né? Os óleos vegetais, tudo. Aí, os óleos vegetais comuns, né? O soja, milho, girassol, canola, né? Canola, tudo isso. Ela usa só óleo de coco, manteiga e azeite. Perfeito. Ou até banho de porco, né? E aí aqui uma outra pessoa nos depoimentos está colocando que ela fez a dieta e a mancha dela melhorou. Exatamente. Quer dizer, realmente mais alguém comprovando o que eu já havia falado. Né? Isso, Dan, foi você mesmo. Você tá vendo aí pra cima? O que a Marluce colocou. Bacana. Então isso ajuda, se a sua mancha da região do bigode, né? Desculpa falar assim, mas dessa região, né? O buço, né? O buço, o lábio superior, se for manchado. Mas não pode tirar buço de portuguesa, né? Que ela se brava, né? Faz parte da identidade cultural. Eu não falo que ela é portuguesa, não. Mas eu procurei, uma portuguesa assim, eu achei não. É tudo mito isso daí. Eu acho que isso é mito. Acho que é mito. Então tá bom. Mas vamos parando por aqui. Vamos encerrar, porque eu tenho que também atender um paciente. Então, nós vamos fazer várias outras lives, né? A Luciana, vocês perceberam como ela é uma excelente profissional. E ela tem bastante informações aí para passar para vocês de estética. Eu também tenho que aprender muita coisa, que eu sou meio burrinho nessa parte, né?
Não é nada, Tá. não tem nada de burrinho, Então tá para bom. com isso, a gente está aqui para aprender Para sempre. aprender, né? Então, um beijo no coração de vocês. Eu vou subir depois esse vídeo para o YouTube e vou também dar o vídeo para ela colocar no canal dela. Então, pessoal, muito obrigado por acompanhar essa live. Mais tarde, provavelmente umas 9 da noite, 8h30, acho que 8h30 da noite, eu vou fazer uma outra live com a Luciana Caluf, que é uma farmacêutica que trabalha com fitoterapia. Ela escreveu um livro interessante. Nós vamos conversar então sobre fitoterapia. Deve ser uma live curta também, porque a gente vai estar no intervalo da pós do Einstein, tá? Então, Lu, quer fazer suas últimas considerações, últimas palavras? Eu quero te agradecer. Eu que te agradeço. Eu tô começando esse mundo virtual, né? Então tem umas coisas, por exemplo, essa história do meu canal, eu nem sabia que era assim tão ruim. Vou até tirar uma foto disso para ver o que eu faço, porque eu não sei. Mas, como eu falei, a gente está aqui sempre aprendendo, né? Verdade. Então... Eu vou te dar uma dica, porque assim, a minha plataforma, eu criei um link, porque meu canal também é esquisito também, não é esse código aí. Então... Deixa eu falar depois, se você for querer saber desse tá assunto. Bom. Vamos parar por aqui, desculpa. Tchau, pessoal. Mas olha, uma aula excelente, A Silvia Wolff está acompanhando também a nossa live, é a paciente que está esperando aqui. Tá bom, Silvia, a gente já está terminando. Eu confundi a Silvia Wolff com a Kátia Wolff, você acredita? Sério? Foi. Ela é minha paciente. A Kátia falou que ia entrar, eu acho que não deu tempo. Foi. Mas, gente, muito obrigada, Alan, muito obrigada por essa oportunidade. E eu tô adorando esse nosso reencontro, viu? Também, muito bacana. Ano passado a gente fez 20 anos de formatos. E aqui, sempre para aprender, sempre buscando mais conhecimento para poder oferecer para vocês o que tiver de melhor. Tá bom? Então tá bom. Um beijão. Obrigada. Tchau. Obrigado por ter participado. Obrigada aí. Então, tchau, pessoal. Tchau, gente. Um ótimo dia para vocês. Sucesso, prosperidade, um lindo dia. Igualmente.